Boa noite. 10 pessoas. Não tá nem a metade da sala. 7h20 já vai dar, né? Então, vamos lá, né? Depois o pessoal vai entrando. Chegou a Elidiane, que tá em Gaibu. Tá trabalhando em Gaibu. Arruma um serviço aí pra mim em Gaibu, rapaz. Como é que eu trabalho em Gaibu? Acho que ela tá escutando. Oi? Arruma um serviço pra mim em Gaibu, rapaz. Que trabalho bom é esse? Trabalhar na praia. Mas rapaz, eu nem vi o mar. Ó, cadê o cronograma? Hoje é quarta-feira, né? Dia 12. Eita, nem alterou aqui. Medicação. Medicação foi pra cá, né? Medicação. Depois a classificação de riscos sinais vitais que começa hoje também. Eu acho que dá para incluir mais um assunto aqui. Mas vamos ver, né? Está na metade dessa aula aqui. Então vamos lá. Medicações de urgência e emergência são várias. Então, vocês já sabem como administrar. Tem pessoas ainda que têm dúvida e tem que voltar lá na disciplina para estudar novamente. E ainda tem a questão de você chegar no estágio e o que você aprende quando chega lá o pessoal faz diferente, né? Mas aí você tem que fazer como você aprende, né? Na teoria. Então se o pessoal faz lá diferente, aí você sabe diferenciar o que aprendeu de certo e tira a dúvida lá na hora no estágio. Então foi uma dúvida que foi tirada hoje no meu post, né? Eu não sei, eu acho que foi Giovânia. Ou foi Michele? Michele tá aí? Foi uma das duas. Com relação a você... Quando você aspira a medicação, né, e vai tirar o ar da seringa, né, tem que fazer isso numa pia, né, porque pode cair ali um pouquinho de medicamento, né? Então, para você não se sujar e não sujar ali o local que você está preparando o medicamento, você faz essa tiragem do ar numa pia, né? E aí tem a questão seguinte, que eu não sei se a professora lá de introdução à enfermagem, ela falou que não se reencapa agulha. Então, a partir do momento que você desencapou para aspirar o medicamento, você não reencapa mais. E aí ela falou que no hospital, quando as enfermeiras vão tirar o ar, elas colocam a capinha na agulha, ou seja, reencapa. Então isso é proibido. Por que é proibido? Porque corre o risco de você se furar no reencape, certo? Já aconteceu com várias colegas minhas, né? Inclusive com minha irmã. Eu me lembro até hoje quando ela passou no concurso do Hospital das Clínicas e os primeiros plantões dela, ela foi reencapar e acabou se furando. Então, para evitar isso, nunca se reencapa agulha, a não ser que você esteja em um ambiente que tenha muitas pessoas em volta e você tem que levar essa seringa, essa agulha para outro local.
E aí tem uma técnica específica de você reencapar, né, a agulha, mesmo sendo, né, uma coisa que é proibido, mas para você não furar as pessoas em volta, aí você vai lá, usa essa técnica e reencapa. E eu mostrei a alguns alunos lá no posto, né? Porém, quando você vai preparar o medicamento, então você tem que preparar uma bandeja, não é isso? E aquela capinha que você tira, o envelope que você tira da seringa, você não despreza, você só abre a metade, né? Porque você pode colocar a seringa ali dentro, porque o envelope ele é estéreo, ele está limpo, então você não despreza, né? E aí, se alguém ainda tiver dúvida, a gente pode tentar mostrar, né? Posso gravar um videozinho, ou então lá no laboratório é melhor. Eu posso até mostrar lá para vocês como é que se faz isso. Mas coloque uma coisa na cabeça: nunca reencape agulha. É aplicando, administrando e já desprezando na caixa de pérfuro cortante, certo? Seja qualquer medicamento, seja vacina, né? Qualquer tipo de pérfuro cortante. Então vamos lá. Escopolamina, iosina, que é o famoso Buscopan. Apresentação: dragas de 10 mg, frasco de 20 ml, 10 mg por ml, solução oral, ampola de 1 ml com 20 mg de solução injetável. O uso é via oral, intramuscular, intravenoso e subcutâneo. Ele é antiespasmódico e anticolinérgico. Para que serve? Para cólica, úlcera no estômago e úlcera duodenal. É mais usado tipicamente para cólica, né? Mais comum. É gestante, mulheres aí que tem esses problemas de cólica, umas cólicas muito fortes. Quais são os cuidados de enfermagem? Primeiro, informe ao paciente que a medicação apenas ameniza a dor, a qual deverá ser esclarecida para possibilitar o tratamento de sua causa. Pode causar boca seca, enxágues orais frequentes, balas ou gomas de mascar sem açúcar podem minimizar esse efeito. Porém, no hospital a gente não tem, né? Essas balas e gomas, né? Só se for uso domiciliar. Pode causar sonolência. Recomendo que o paciente evite dirigir e outras atividades que requerem estado de alerta durante a terapia. Recomende ao paciente que evite consumo de álcool. Durante a administração parenteral, monitorize periodicamente a frequência cardíaca. Pessoal, como é que lá quando você estiver administrando, você vai monitorizar a frequência cardíaca? Vocês sabem como é que faz isso? Vocês estão me escutando? Tá, né? E aí? O oxímetro? Sim. Não, o oxímetro, ele vê o quê? Esse aparelho O oxigênio, o oxigênio. oxigênio. A saturação. Isso. Aí eu estou falando de quê? Frequência cardíaca. Para você monitorizar a frequência cardíaca do paciente, como é que você ia fazer? É você que está administrando o medicamento. E no pulso dele. Exatamente, né? Se ele não tiver no monitor, né? Porque no monitor dá para verificar a frequência cardíaca, então você tem que verificar sinais vitais, né? Verificando o pulso. Periodicamente, durante a terapia, avalie a retenção de urina, que é um dos sintomas que
que pode causar esse medicamento, né? Intravenoso. A droga deve ser infundida gotejamento contínuo ou direto, lentamente e sempre diluído conforme prescrição médica. Via oral. Drágeas não devem ser mastigadas. Administrar com um pouco de líquido. Ok? Uma pergunta sobre o Buscopan? Professor, em relação ao Buscopan, hoje eu administrei e o paciente, ele disse que estava sentindo os batimentos dele alterados, né? E aí eu comuniquei à enfermeira e ela disse que era normal, porque era efeito de Buscopan. Eu já ouvi falar que quando você toma Buscopan, principalmente se não tivesse alimentado bem, e como ele tinha bebido e tal, você pode ficar meio sonolento, mas, tipo, em alteração dos batimentos, eu nunca tinha escutado que era um efeito colateral. É um efeito colateral ou é um efeito adverso? É um efeito colateral, né? Porque pode causar prejuízo ao paciente. Então, como a gente falou aqui, Então, tem que digamos monitorizar a frequência cardíaca. Então, se o paciente falar, mesmo sem falar, né, você tem que monitorizar. Certo. E aí, o médico ele deveria ter visto isso também, né? Se o paciente tinha bebido, né? Porque ele poderia diminuir até a dose, né? Então, se diminuir muito a frequência cardíaca, o que é que pode acontecer com o paciente? Tem um ataque cardíaco. Isso. Lá. Pode ter. Foi No caso da 15 Lidiane, ml. no caso da Lidiane, ele acelera, né? Os batimentos, né? Foi 15 ml de água destilada e a ampola. Certo. Mais alguém? Alguma pergunta? Fenitoína. Comercial e Dantal, que é mais conhecido. Fenital e Epelin. Apresentações. Cápsula de 100 mg. Cápsulas de 100 mg. Comprimido de 100 mg. Frasco de 120 ml com 100 mg por 5 ml de suspensão oral. E ampolas de 5 ml com 50 mg por 5 ml. O uso é via oral e intramuscular. O que é anticonvulsivante, antiepilético e antinevrálgico. Intramuscular ou intravenoso? Intravenoso. Que tu disse intramuscular? Então foi erro meu, desculpe. Via oral e intravenoso. Para que serve? Convulsão, epilepsia, estado epilético, nevralgia do trigêmeo, que é um nervo, né? Alguém sabe onde é que fica esse nervo? Trigêmeo. Anatomia. Aonde? Onde é que fica esse nervo trigêmeo? Oxe, sei lá. Eu acho que vocês não viram isso lá em anatomia não, né? Porque a anatomia do técnico é tão básica. Você não lembra não dela ter falado no Eu não lembro, eu não. Não, A gente lembra do tríplice e o bípse. O que é isso, tríplice e bípse? tríceps, Roberta. O tríceps. E o que é... Eu tô dando gaitão aqui, Isso é do músculo, não, né? O músculo. O tríceps é um músculo, né? Agora É do braço. O bíceps é todo músculo, né? Tá falando aqui de nervo, né? É mais o pessoal do superior que vê a parte de nervo e fisioterapia e medicina. Não, Kessa, a gente não viu nenhum nervo, não. A gente ficou doidinha pra ver o nervo, mas a pessoa não deu, não. É até bom porque é complicado o nervo. Ele fica na face. Então quando você, né, pode estar ansiosa, né, passou por algum trauma, aí esse nervo ele fica agitado, né? Fica tremendo. Aí esse tremor a gente chama de nevralgia. É o nervo é o trigêmeo na face.
É próximo do olho. Ah, é aquele que fica tremendo em cima do olho, na pálpebra? Que fica tremendo. Cuidado de enfermagem. Na via oral, a medicação pode ser administrada com alimentos para evitar desconforto gastrointestinal, mas não deve ser administrado com antiácidos. Intramuscular e subcutânea, a medicação não deve ser administrada por essas vias, até mesmo porque o uso não é indicado, né? Devido ao risco de inflamação, dor, necrose do local da injeção. Então, se você errar o local, você pode formar um abscesso, aí vai formar uma ferida, né? Por esse medicamento na pele do paciente, né? Na pele e no músculo. Então não é indicado. Intravenoso. Administre somente se estiver clara e lentamente em veia de grosso calibre. Infunda 50 mg por minuto adulto e 1 a 3 mg por quilo minuto criança. Então, se eu pegar uma criança ali com 15 quilos, o máximo que eu posso administrar é quanto? Quantas miligramas? Três, né? Não é de 1 a 3? Sim, aí eu pego uma criança de 15 quilos. E aí? Acho que sim. A 5, não? Não. Ó, vamos lá. Não, tem dizendo Vamos aqui lá que é de de novo. 1 a 3 miligramas só. Vamos lá de novo. Infunda 50 Não, que é miligramas. isso, 15. 15, que é Não, por quilo. Não, tá errado. Infunda 50 mg por minuto. Então, em cada minuto tem que ser administrado no máximo 50 mg. Em adulto. Em criança é de 1 a 3. Olha a diferença. De 50 para 1 mg e 3 mg. Só que aqui a diferença é o seguinte. É por quilo. No adulto não. No adulto não tem quilo não. A criança é de 1 a 3 miligramas por quilo e por minuto. Então, se eu estou dizendo que o máximo é 3 miligramas, se eu pegar uma criança com 15 quilos, é só multiplicar 3 vezes 15. Que dá quanto? Três vezes 15, pessoal. 45. 45, o máximo é 45 miligramas por minuto nessa criança com 15 quilos. Por isso que é importante a antropometria, o peso, para ele poder colocar lá a posologia correta da dose, né? Ô, Cassia, agora o que eu fico assim observando é que, tipo, no estágio, pelo menos eu posso falar de onde eu tô passando, né? Não tem ninguém que faça cálculo de gotejamento. Eu até perguntei a uma técnica lá hoje e ela me falou, né? Tipo, não, porque isso e aquilo e tal. E, tipo, muitas vezes o médico passa o soro e ele também nem coloca durante quantas horas ele quer que aquele soro fique ali, gotejando. Então, fica meio complicado, né? Não tem nada de complicado, não. A Não, complicação, fica complicado porque na teoria é uma coisa, na prática é outra. se você sabe a teoria, na prática você vai saber cobrar do médico, porque em farmacologia eu disse, se faltar qualquer informação na prescrição do médico, você tem que ir lá, porque foi ele que prescreveu. Você tem que ir lá e cobrar ele, para ele colocar. Mas aí, se tu não sabe fazer o cálculo do gotejamento, tu vai cobrar o que a ele? Que a maioria não sabe fazer, né? Uhum. Se você pedir para fazer, eles não vão saber fazer. Aí vai cobrar o quê? Pois é. Aí a complicação não é o que você vê na teoria e na prática não faz. O problema é que o pessoal aprende, né? Aí esquece, não fica praticando, não estuda,
quando começa a trabalhar, né, faz do jeito que acha que tem que fazer. Né? Mas na teoria foi Ô, dado, Cássio, né? Teoria foi Cássio, ô, Cássio, dado. Diga. o único sorinho que demora mais é aquele que vem com um medicamento de tramal, que não pode acelerar, né? O gotejamento dele é bem lentinho. Tem vários. Somente esse. Tem vários. Mas assim, o que a gente tá vendo lá, interesse frequente, Uhum. é mais esse daí. Os outros não, os outros é mais normal. Mais normal o quê? Como é que você chama o mais Tipo normal? assim, tipo assim, ele não coloca nem hora, nem minutos, quanto o soro vai ficar lá. Ele bota o soro e pronto, Ele só na co- prescrição. só no tramal que ele bota na prescrição o tempo. Não, também não coloca não. Já é as enfermeiras, as técnicas que sabem, que é bem lentinho. Mas aí vocês aprenderam, né, a fazer cálculo de gotejamento, sabe que é importante, né, porque tem medicamento que se for infundido rápido vai causar prejuízo ao paciente, né? Então é só fazer a fórmula. Ah, professor, mas o médico ele não colocou na prescrição, eu vou adivinhar. Vai lá e cobra. Você não é obrigado a administrar nenhum medicamento faltando alguma informação na prescrição. Então é obrigação dele, né, fazer com letra legível, né, porque a gente viu que tem umas letras que tem uns medicamentos que a diferença só muda uma letra, né, e você pode estar infundindo um medicamento diferente no paciente, né, porque eu vou dizer uma coisa, se você fizer errado, ele vai dizer, ela não veio aqui me perguntar, e aí? Ele vai tirar logo dele da reta. Vou perguntar mais de não sei quantas vezes. Aí você pergunta, se ele disser, não, você tem que saber, aí você fica parada. Você vai E lá não na é enfermeira. obrigação dele não, professor, do médico não colocar lá não? Então, não é isso que eu estou dizendo? Uhum. É a obrigação dele colocar o tempo, né? Aí é a obrigação do técnico e da enfermeira fazer o cálculo. Aí não é obrigação dele, não. Ele não vai dizer assim na prescrição, é tantas gotas por minuto, para infundir 3 horas. Ele não vai dizer isso, não. O máximo que ele vai colocar é o tempo que ele quer que seja infundido. Aí você tem que fazer o cálculo. Você vai pegar o volume do medicamento e vai fazer o cálculo pelo tempo, que tem a fórmula, né? Mas aí muitas prescrições o médico não coloca o tempo. Aí como é que tu vai fazer o cálculo sem o tempo? Aí o que é que você faz? Vai lá, doutor, esse soro aqui com esse medicamento o senhor prescreveu, o senhor quer que seja infundido por quanto tempo? Aí ele vai dizer o tempo. 2 horas, 3 horas, 1 hora, de meia em meia hora. Aí com o tempo você calcula o gotejamento. É simples, não é complicado. É porque a maioria não sabe. Você pode pegar qualquer enfermeira lá. Se ele prescrevesse aqui, desse soro, por 3 horas, como é que tu ia fazer? Elas não vão saber fazer, não. Porque a maioria não sabe, não. E eu estou dizendo isso porque é uma coisa que é rotina de urgência e emergência, que a gente não vê. E não é só vocês que estão vendo isso, não. Desde sempre que é assim. Né? Aí o que vai diferenciar um profissional do outro é isso. É você fazer corretamente o seu trabalho. Né? Mas aí, se você não souber, você vai cobrar o quê, né? Agora, se acontecer alguma coisa com o paciente, quem foi que administrou? Foi a técnica de enfermagem. Mas não tinha lá o tempo. Eu não sabia se era para infundir rápido ou lentamente. Né? Aí ele vai dizer, por que você não veio aqui me perguntar? Por que você não perguntou à enfermeira? Porque se você não souber fazer o cálculo, você vai para a enfermeira de plantão. Entenderam? Então, se alguém mandar você fazer um medicamento desse e tiver faltando, você fala para a professora: professora, lá na teoria, em farmacologia, né, em cálculo de gotejamento, professor Cássio, pode falar que foi eu, professor Cássio,
diz que a gente tem que fazer o cálculo antes de infundir no paciente, para saber quantas gotas vai cair por minuto. E se tiver faltando na prescrição, a gente tem que perguntar ao médico. Pode dizer que foi o que disse. A gente está ensinando certo, né? Se estão fazendo errado lá, aí não é culpa da gente da teoria. Ô, Cássio, mas eu acho que eles pensam assim, né? Em plena emergência tá fazendo cálculo, porque vai demorar mais o atendimento, né? Por isso que coloca assim, à toa. Porque assim, quando é na UTI, já tem aquela máquina, né? Que ela faz o gotejamento, né? Ali é fácil, é só programar ali que já vai cair certinho, né? Aí já... Mas para você colocar na máquina, você tem que fazer o cálculo. A máquina não faz o cálculo, não. Isso mesmo. E o cálculo, pessoal, é só usar a fórmula. Você tem celular, não demora mais de 30 segundos para fazer um cálculo, não. Às vezes... Priscila? Oi, Cássio, minha opinião a respeito disso, né? Grazi botou a maneira dela, eu vou dar a minha também. Sim. Eu sei que na teoria a gente aprendeu isso, fazer os cálculos de gotejamento. Só que, como a gente está nos estágios, cada um tem a maneira de trabalhar. E a professora não nos pediu para a gente fazer. E pelo que a gente está vendo, eu mesmo no meu grupo, que a gente está fazendo num estágio, nada está dando errado. Então, assim, eu não vejo nada demais a não fazer esse cálculo de gotejamento. É minha opinião. Certo. Entendeu? Certo. Agora eu vou dizer uma coisa. Cada cá pensa de um jeito, porque assim... Porque se você for para um hospital de grande porte, eu digo porque eu já fiquei dias, meses com família minha lá, a gente não vê técnico de enfermagem, nem enfermeiro superior fazendo cálculo de gotejamento, não. Chega lá, bota e vai embora. Sim. Com máquina ou sem máquina. Sim, com certeza. Com certeza. E sabe onde foi que eu aprendi a fazer cálculo de gotejamento com um técnico de enfermagem do Hospital da Restauração? Pronto. Mas são poucos que fazem, meu amigo. Infelizmente, você porque sabe são disso. poucos que sabem, infelizmente. E são poucos que querem fazer o correto. Porque isso é o correto a se fazer, né? Verdade. Então vocês viram que se você colocar um gotejamento errado, a dose, o medicamento ele vai ser infundido mais rápido. Se o medicamento fosse feito para ser infundido rápido, era injeção, não era para diluir em soro. Então, se é para colocar em soro, para ser em gotejamento, é porque é lento, né? E tem uns, dependendo da dose, dependendo do quilo, dependendo do paciente, se é criança, se é adulto, tem sim que se fazer. Se for criança, é tipo macrogota. Se for adulto, microgota. Né? Então, assim, a gente está ensinando correto. Se vocês for fazer correto ou não, porque o povo não faz, aí fica a critério de vocês. Podemos seguir? Alguma dúvida aqui não, né? Não. Pronto, então é um exemplo bem claro aqui nesse item 3, certo? Se eu O professor sempre vai multiplicar o peso da criança por 3. Não. No caso dessa medicação, Não. porque tu falou que o máximo é até 3, né? Isso então vai ser sempre tipo 20 vezes 3, 16 vezes 3, ou vai... É o exemplo que eu dei de 15 quilos, uma criança de 15 quilos, e eu perguntei o máximo que pode ser infundido. Então, o máximo é 3. É 3 miligramas. Ele está dizendo que é de 1 a 3. Então, Dê outro exemplo aí. Então, na prescrição dele, ele pode colocar, ele foi lá, tem uma criança de 15 quilos, foi para ele. Ele pode pegar 15 miligramas para tu administrar só 15 miligramas. Tá correto? Tá, que é o mínimo. Ele pegou 1 miligrama. Mas se ele vê lá que a situação está mais complicada, tem que ser uma dose maior, ele pode pegar o máximo, que é 3 miligramas,
e multiplicar pelo peso da criança, que vai ser 45 miligramas. Entendeu agora? Sim, entendi. Ele pode pegar o 2 miligramas, ele pode pegar 1,5 miligrama, ele pode pegar 2,5 miligrama. Ele só não pode passar de 3 miligramas. E se ele pegar menos de 1 miligrama, não vai fazer efeito. Entendeu, Cícera, também? Foi Cícera, né, que falou. Foi Miriam. Miriam. Bom, fenobarbital. É o Gardenal, né, o conhecido. Apresentações. Comprimidos de 50 mg ou 100 mg. Frasco com 20 ml de 40 mg por ml. Solução oral gotas, ampolas de 2 ml com 200 mg por ml. Via de administração oral, intramuscular, intravenoso e subcutâneo. O que é? É um anticonvulsivante, sedativo e antiepilético. Então, quem for trabalhar em SAMU vai administrar muito Gardenal, né, que é para sedar. Então, o paciente que está ali agitado, quebrando tudo, aí o médico vai logo prescrever um Gardenal para ele ficar mais tranquilo. Para que serve? Serve também para convulsão febril em crianças, epilepsia, hiperbilirrubinemia do recém-nascido, para quem for trabalhar em maternidade e recém-nascido, né? Só que a dose é bem menor, é uma dose bem baixa, né? Cuidados de enfermagem. A medicação não deve ser usada durante a lactação, né? Se for no caso da gestante, né, que teve o bebê, está amamentando, então não deve ser usado por conta da amamentação. No caso de gravidez confirmada ou suspeita, ou ainda se o paciente estiver amamentando, o médico deve ser consultado imediatamente. Informe ao paciente as reações adversas mais frequentes, constipação, diarreia, náusea, vômito, flebite, relacionado ao uso da medicação e o que, diante da ocorrência de qualquer uma delas, o médico deverá ser comunicado imediatamente. Durante a terapia, monitorize as funções hepáticas, cardíaca e renal. Então, como é que a gente faria isso aí? Função hepática. Funções hepáticas é coisa no fígado, né? Isso. Como é que a gente ia fazer essa monitorização? É cuidado de enfermagem. Você administrou... Essa função hepática é para você ver se quando o paciente faz as suas necessidades, sai algum raio de sangue, essas coisas? Isso. Então, a coloração das fezes, a dor que o paciente pode sentir na região do fígado, né? Porque tem paciente que ele sai com raios de sangue, até o próprio sangue na fezes, né, Kécio? Isso. Aí, como é que a gente monitora também a função cardíaca e renal? A cardíaca você faz como fosse olhando, minha opinião, eu acho que é assim, né? Você olhando com oxigenação para ver se está saturando bem essas coisas e os batimentos cardíacos, é isso? É batimento cardíaco, né? Oxigenação é outro fator. E renal é para ver se está urinando bem, né? O funcionamento dos rins. Isso, exatamente. Muito bem. Alguma pergunta aqui não, né? Tranquilo? Gardenal. Fenoterol, que é o Berotec, Fenozan e Fluxaí. Apresentações tem várias, né? O uso ele é via oral e inalatório. O mais usado é inalatório. É um broncodilatador. Ele vai dilatar o que, pessoal? Se ele é o broncodilatador. Eu falei do irmão dele, que é? As vias respiratórias, né? O pulmão. Isso, os brônquios, né? Vai dilatar ali, que é para melhorar a passagem do ar, né?
Para que serve? Tratamento de broncoespasmo associado com asma. Tratamento de profilaxia de broncoespasmo associado com bronquite crônica, efizema pulmonar e DPLC. Por que eu sempre falo que é irmão? Né? Porque serve praticamente para a mesma função. Né? Paciente com DPLC, asma, bronquite, efizema. Né? Agora, assim, na minha opinião só não, né? Da bula também, esse dá mais reações, e as reações são mais severas do que o atrovento. Então o Berotec ele acelera muito os batimentos cardíacos. Aí tem que ter cuidado. Teve até, eu acho que foi no grupo de vocês que postaram lá com 70 gotas de Berotec. Eu não sei se foi no grupo de vocês. Foi Sabrina. Foi Sabrina que botou. Se for administrado, vai matar o paciente. 70 gotas. É muito, né? E se for uma criança, é tiro e queda. Cuidado de enfermagem. Na via oral. A medicação deve ser administrada durante as refeições para minimizar as reações gastrointestinais, que é pouco usado, né? Mas é usado. Muito difícil, mas pode ser prescrito, né? Na nebulização, os acessórios utilizados, máscaras e tubos e conexões, devem ser lavados com água e sabão de coco ou detergente e imersos em solução de hipoclorito de sódio a 9% no recipiente com tampa até a administração da próxima dose. Então, assim, administrou, né? Tem que fazer a limpeza. Então, teve um pessoal que foi lá no hospital, eu não sei nem qual foi o hospital, e tinha um pessoal que estava para passar pela nebulização, e aí a técnica de enfermagem fez, né, diluiu lá o medicamento, pegou o equipo, né, a máscara, a conexão, e entregou para o paciente. Ele disse mais assim, ó, quando acabar ele, aí o senhor vai, é sua vez, viu? Aí ficou lá uma filinha dos pacientes. Aí quando acabava aí ele mesmo desligava, né, e tirava, né? Aí ele ficava lá esperando. Então, assim, é uma atitude muito, muito errada, né? Sem humanização nenhuma, né? Fora da lei da enfermagem, né? Então, assim, tem que ter cuidado com essas coisas. Então, às vezes você está ali com muito paciente, mas não faça nada errado não, por favor. Então, se você aprendeu daquele jeito, faça direitinho. Então, acabou de nebulizar, né? Aquele equipamento ali, ele vai estar o quê? Infectado, está sujo, precisa ser limpo, né? Ô, Cássio, Oi. aqui em Maragi é assim, eu digo porque eu já levei minha menina é assim, porque o médico não prescreve lá tantas sessões, na sessão que chama, né? De 20 minutos, de meia hora, 10 minutos. Termina. Aí quando termina a primeira, a gente vai lá, avisa, olha, terminou, aí ela vai lá, desliga lá o negócio lá, pronto. Aí ela pega o equipamento e dá para nós, mãe, segurar. E olha, daqui a 15 minutos a gente vai colocar de novo, mas é a gente aqui que segura. Aí isso é correto ou errado? Errado, né? É errado. As Principalmente... 3 sessões e fica, vamos, 2 ou 3, fica com o mesmo aparelho, toda vez que termina, desliga e entrega a pessoa. Aí vai ter pessoa que vai dizer assim, mas não é na mesma pessoa. Mas, minha gente, você está num hospital, numa unidade de saúde. Aquele tempo que vai passar de uma para outra, a mãe já pegou numa cadeira que tem uma bactéria, né? Já infectou tudo ali. Então, pode ser que você, nessa situação, você passe uma infecção, uma pneumonia para a pessoa. Então, tem que pegar outro equipamento, é outra administração. É o mesmo que você pegar uma seringa, o médico diz, tu vai administrar 3 vezes, em diferença de 20 minutos. Aí tu administra com a seringa, aí tu pega a seringa e entrega para a mãe. Daqui a pouco a gente vai e administra de novo, com a mesma seringa. Aí isso é correto? Né? Então tem que prestar atenção. Facilita muito, né? Você não vai ter trabalho de lavar, né? De colocar lá no hipoclorito para desinfectar,
não vai esperar o material enxugar. Porque se você colocar para esterilizar, você vai derreter, né? Aí não pode. Então você tem que lavar o equipamento, né? E colocar lá em solução de hipoclorito, né? E deixar lá de molho até a próxima administração. Ou então você tira de molho, que às vezes demora, né? Então no posto de saúde mesmo, é uma vez ou outra que chega uma. Aí você fez a limpeza, né? Deixou lá de molho, você não vai esperar chegar a próxima. Pode ser que demore uma semana, aí você não vai esperar, né? Mas aí o paciente, aí só tem aquele equipamento, tem várias pessoas nebulizando. Administrei a primeira vez, eu já pego ali, né? Lavo, mergulho lá no recipiente. Quando for a próxima, eu tiro antes, né? Eu só vou ter aquele equipamento mesmo. Eu tiro, né? Tiro a água lá, né? O hipoclorito, porque eu não vou administrar com hipoclorito, né? Para administrar no equipamento limpo, não no equipamento sujo. Furosemida. Ô, Cássio, Mas também já aconteceu no regional, também isso com a minha mãe. E eles mesmo me deu a máscarazinha com a medicação dentro e mandou eu mesmo botar no oxigênio e ligar. Não disse nem a numeração. Ai, que beleza. Ô, menina, em todo canto, lá em Primavera também não é assim. Eles dão a você e você se vire. Aí, e quando acabar também. Aí você acha isso correto? Não, agora Não, a gente né? sabe Mas que a é gente vai errado. fazer o quê? Porque se for reclamar, eles vão dizer, tem muita gente, não sei o quê. Vocês, quando for trabalhar, vocês vão fazer o mesmo? Não, né? Se eu pegar vocês fazendo, viu? Eu vou fazer vergonha. Eu vou fazer vergonha. Ô, Cássio. Oi. Ô, Cássio, é por isso que tem muita infecção cruzada, né? Exatamente. É culpa de quem? Das enfermeiras. Dos próprios técnicos. Exatamente. Dos técnicos só não, porque tem enfermeira também que faz isso. É culpa da equipe de enfermagem. Aí você chega lá com cansaço e pega uma infecção, uma pneumonia. Aí tem que fazer direitinho, porque pensa que pode ser seu filho ali, né? E nem por isso, você gosta tanto da enfermagem, você não escolheu esse curso, então faça seu trabalho certinho, né? Lave a mão, use luva, né? Faça sempre a limpeza ali do local que você vai trabalhar. Falar em lavar a mão, tem técnico lá que atende mais de 10 pacientes e não lava a mão, viu? Ai. Eu sei disso. E às vezes é com uma luva só para um monte de paciente o dia todinho. Eu sei disso, eu sei. E nem um álcoolzinho gel passa, nem um álcoolzinho 70, nem nada. Não é? É um absurdo, né? Mas não são todos não, a maioria, infelizmente, né? Mas não são todos não. A maioria. O que a gente gostaria, nós professores, né, que a gente ensina o correto, era que você chegasse lá e fizesse o que aprende. Porque muitos acabam o curso, aí chega lá, vê o pessoal fazendo desse jeito, aí na cabeça, não acontece nada, é tudo normal, é porque é emergência, né? Tem um monte de desculpa, né? Que elas botam, né? É correria, não tem equipamento, mas pô, não tem água e sabão não? Qual é o hospital que não tem água e sabão? Ô, Cássio, mas infelizmente isso aí na base de todos os hospitais, não é só em escada, não. Não, a gente não tá falando, né? Que a gente tem que fazer a diferença, não olhar os erros dos nossos colegas de trabalho. Exatamente. Infelizmente. Exatamente. Né? E olhar os erros, mas porém não repeti-los. Não é? É o mais importante. É a gente saber diferenciar o que está certo e o que está errado, o que aprendeu, né? Mas professor, tem professora que ensina de um jeito errado. Aí o que é que você vai fazer? Estudar, meu amigo. Em casa, vá pesquisar. Eu vi uma professora, o professor lá na teoria falou uma coisa, quando eu vi lá na prática é outra. Vai lá, dá uma pesquisada para ver quem é que está certo, né?
Pode ser que um dos dois esteja errado, pode ser que um dos dois não se atualizou, né? Porque o professor também erra, né? Então eu aprendi muita coisa errada, né? E eu tirava minhas dúvidas muitas vezes em livro, na internet do Ministério da Saúde. Eu vou logo para o Ministério da Saúde, eu vejo uma pessoa falando isso, aquilo, outro, tá certo, aí fico com aquilo na minha cabeça. Quando eu chego em casa, eu vou dar uma pesquisada, vou logo no Ministério da Saúde, né? Que a gente vai se orientando pelo Ministério, né? Se não tiver nada no Ministério, aí eu faço uma busca aleatória. Se eu pego qualquer site assim desconhecido, eu já nem entro, porque meu foco é mais no protocolo do Ministério, né? Mas aí é coisa básica que a gente vê, para uma lavagem de mão, o camarada não fazer, uma luva, o cara não usar, ou então usar uma luva numa pessoa, aí vai e usa em outra. Quem estava no posto hoje viu a minha agonia para arrumar uma luva para fazer um curativo. Mas eu tenho certeza que tem técnico, tem enfermeiro que se não tiver luva ainda faz. Ah, não é porque é para ajudar. Faz sim. Que é para ajudar, vou deixar o paciente sem curativo, aí tu com a mão suja, cheia de bactéria, vai levar mais infecção ainda para a ferida. Não é pior? E pegar acesso, Kécio, que a gente vê muitas enfermeiras, muitas técnicas pegando acesso sem luva, sem proteção nenhuma. Não é? Aí é ruim para eles, né? Porque eles correm o risco de se infectar, né? Porque a luva é uma proteção tanto para o paciente quanto para o profissional, né? Então ele pode se prejudicar na hora de que for fazer um procedimento, né? E tanto mais pelo paciente, porque você está ali para cuidar do paciente, né? Olha, uma coisa eu digo, na teoria tudo é bonitinho, mas na prática, quando você chega lá, eita, mas não é difícil não. É só questão de você realmente saber, aprender na teoria e colocar em prática, né? Mas muitas vezes você vê o pessoal lá já antigo trabalhando, aí vê que é normal e acaba fazendo também, quando perceber já está fazendo errado. Já está fazendo igual aos outros. A questão é você colocar na cabeça que vai fazer o bem, que vai fazer como é o correto mesmo, tem que lavar a mão antes e depois de cada procedimento, de cada paciente, né? De vez em quando, como eu falo para vocês, eu vou lá no hospital, vou em outros postos de saúde e eu observo, eu fico na minha, mas eu observo tudo, né? Aí o pessoal diz assim, mas não tem tempo, que é emergência. Às vezes você chega na emergência, tá lá o técnico de enfermagem no celular, tá fazendo medicamento com o celular no pescoço, falando com outra pessoa. É coisa besta, né? Que tem gente que vai dizer, isso aí é besteira, professor. Pô, mas que pode prejudicar alguém, né? Então a administração do medicamento ela é muito importante, né? Não só a administração, mas os cuidados de enfermagem. Se tu faz às vezes o paciente não sabe nem o que é que tu está fazendo ali, está fazendo coisa errada e ainda agradece, né? Ainda leva presente às vezes, né? Mas é tão bom quando você faz o bem e vê aquela pessoa, né, que se curou, né, não teve nenhuma sequela, né? E aí, né, às vezes não te diz nem obrigado, mas tu viu aquela pessoa se curando, saindo dali bem, poxa, aquilo é a melhor coisa que tem. Vamos seguir aqui. Furosemida, Lasix, Lasix Long, Rovelan, Furosan, tem vários, né? Então, mais conhecido furosemida. Apresentação: comprimidos de 40 mg ou ampolas de 2 ml com 10 mg por ml de solução injetável. Administração: via oral, intramuscular e intravenoso. Ele é diurético e antipertensivo, serve para edema, na insuficiência cardíaca, cirrose do fígado, doença renal, hipertensão arterial e tratamento adjunto de outros antihipertensivos. É muito usado em emergência, furosemida. Eu tinha a médica que trabalhava comigo antes desse médico novo agora. Quando chegava alguém com pressão alta, a gente verificava lá, aí eu passava logo para ela. Aí ela, um furosemidazinho. Aí a gente aplicava
furosemida, o paciente ele ia ficar lá em observação. Ele faz com que o paciente vá urinar, né? Porque à medida que ele for urinando, a pressão vai baixando, né? Do mesmo jeito é lá na emergência do hospital, né? Mas aí lembrando que a gente tem também o captopril, né? Sublingual, que é muito usado também, né? Mas aí a escolha, quem vai escolher aqui é o médico, né? A gente só faz administrar. No regional está se usando muito agora hidrolazina também. Hidrolazina, então depende lá do que tiver disponível também, né? Porque às vezes não tem disponível, o médico ele sabe quais são os medicamentos que tem lá, mais ou menos, que a enfermeira passa. E ele vai, de vez em quando ele vai lá no setor também ver o paciente, né? Ele não só fica lá no consultório, né? E porque tem paciente que também tem alergia, né, Cássio? Tem alergia. A captopril, a furosemida, e às vezes tem que tomar outra medicação. Na triagem, né? Porque na triagem geralmente as enfermeiras perguntam, tem alergia a alguma coisa? Se ele disser, aí na hora da prescrição ele já vai saber. Aí já não prescreve. Cuidados de enfermagem. A medicação não deve ser usada durante a gestação ou lactação. Se for via oral, a medicação deve ser administrada pela manhã com alimentos para aumentar a excreção urinária, para evitar desconforto gastrointestinal. Intravenoso, dilui em soro glicosado a 5%, infunda lentamente de 2 a 3 minutos. Diante de qualquer alteração em sua cor, não administre. Após a diluição da droga, deve ser usada dentro de 24 horas. Armazene em temperatura ambiente e ao abrigo da luz para evitar descoloração. Ué, voltou, foi? A glicose. Sim, se o médico prescrever, ele diluído em soro, né? Porque tem uns médicos que pedem para ser administrado intramuscular, né? Ele sem diluir. Aí tem que ser administrado lentamente também no glúteo, na região do glúteo, né? Mas em emergência mesmo, em hospital, é mais usado em intravenoso, que o efeito é mais rápido, né? A glicose. Apresentação: solução isotônica de glicose injetável a 5%. Solução hipertônica de glicose injetável a 10%, injetável a 25% e a 50%. Então temos de 5, 10, né, que é o soro mesmo, né, glicosado. E temos as ampolas também, né, aquela de 25% e a de 50%, que é para fazer a conversão de 5% para 10%. Ele é um agente calórico. Para que serve? Solução isotônica de glicose a 5%, repositor de líquido. Solução hipertônica de glicose a 10, 25 e 50, suplementação calórica por via injetável. Geralmente é administrado muito em paciente que está desnutrido, desidratado, ou então paciente que está alcoolizado, né? Como alcoólico, quase que não sai. Ou tá muito, né? Tomou umas, aí foi para o hospital, aí vai lá e o médico ele prescreve. Como se usa? No uso injetável por via intravenosa, a velocidade máxima permitida é de 0,5 gramas por quilo peso corporal por hora. Velocidades maiores produz aumento de glicose. Aí tem que ter cuidado, porque se aumentar muito a glicose, o que é que pode acontecer? Se aumentar muito o pessoal a glicose no organismo, o que é que acontece? Alguém sabe? Alguém não sabe? Alguém está escutando? Eu não sei. Na glicose, quando a glicose... Eu não entendi a pergunta. A glicose, quando ela aumenta muito no sangue, o que é que pode acontecer com o paciente? Entrar em coma, né? Em coma? Não entra em coma, né?
Eu tenho uma colega minha aqui que ela tem glicose, quando ela fica muito alta, ela fica entubada e fica. Então pode ocorrer um infarto do coração e pode ocorrer um acidente vascular encefálico e pode alterar o nível de consciência, né, porque pode ocorrer um pequeno AVE, né? Então as sequelas podem ser poucas, né, mas aí o estado do paciente é grave, né, e ele vai entrar em coma. Então por isso que a velocidade tem que ser pouca, né? Se for Ô Kécio, mas a glicose, tanto ela é perigosa, tanto ela alta como ela baixa, né, para o paciente. É a mesma situação da pressão. Ambos os lados, não é isso? É a mesma situação da pressão. Se você tiver uma hiper também, você pode ter alto risco de complicações, não é isso? Isso. Com glicose baixa, vai infartar também o coração, vai dar AVE. Então é a mesma situação da pressão. Pressão alta, infarto, AVE. E pressão baixa também, né? Podem ajudar. E a pessoa fica semi-consciente, né? Alteração de nível de consciência, né? Aí, cuidados especiais. Não usar o produto nas seguintes condições: alergia ao milho, coma diabético, né? Que é o caso da tua amiga, né? Ela entra em coma por conta da diabetes dela. Desidratação, hemorragia intracraniana ou intraespinhal. Nível de glicose no sangue igual a 250 por 3 dias. Mas isso aqui geralmente quem vê é o médico, né? Mas aí se tu tá acompanhando o paciente e sabe, né, disso aqui, tu vai lá e o doutor, ele teve, né, nesses 3 últimos dias aumento de glicose. Você ainda vai prescrever a glicose, né, que aí tu vai aumentar muito a glicose, né? Então geralmente o paciente, quando chega na emergência, você verifica logo a glicemia capilar, né? Que é para não correr o risco. Porque o paciente ele chegou lá, né? Final de semana, bebeu, né? Chegou lá no hospital, passou pelo médico, o médico, oxe, vou dar logo uma glicose dele. Mas aí tu não verificou como é que tá a glicose. E a glicose dele estava alta. E aí? Era um paciente diabético. O que é que vai acontecer com ele depois da administração? O bicho vai piorar, né? Ele vai morrer logo. Ou se não morrer, piora, né? Ele chegou ali cheio de manguaça e pode sair com AVE sequelado, né? No mínimo, né? Aí pode ocorrer até o óbito. Por isso que quando chega, as enfermeiras vê logo a glicemia de todos os pacientes, vai logo furando o dedo. Haloperidol, que é o Aldol e o Halo. Apresentação: comprimido de 1 mg, 5 mg, 10 mg, frasco, gota, né? Tem vários, né? O uso: a via oral, intramuscular e intravenoso. Ele é um antipsicótico para controle de tics, distúrbio de comportamento não psicótico e psicose. Cuidado de enfermagem. Na via oral, a medicação deve ser administrada sem diluir, mas conforme necessário, dilua em pelo menos 60 ml de líquido, exceto café ou chá. Deve ser administrado com alimentos ou com um copo cheio de água ou leite para amenizar a irritação gastrointestinal. Se for intramuscular, injete lentamente em músculo bem desenvolvido. Não exceda 3 ml em cada local de aplicação. Aí, se na prescrição exceder, aí você vai preferir que via intravenoso, né? Lentamente. A droga pode apresentar cor amarela suave, o que não indica alteração de sua potência. 3. Intravenoso direto. A droga pode ser administrada não diluída para o rápido controle de psicoses agudas ou delírios. Intermitente. Dilua em 30 a 50 ml de soro glicosado a 5%.
e infunda além de 30 minutos. Né? Aí se tu vê que a pressão passou 3 ml, aí na tua cabeça tu já vai logo a via intravenoso. Aí tu vai pegar lá soro a 5% e vai fazer o cálculozinho lá de no mínimo 30 minutos. Lógico que antes de fazer isso você vai lá para o médico alterar a prescrição, né? Ok? Alguma pergunta? Vamos dar uma pausazinha aqui. Vai dar intervalo que hora? Agora. 15 minutos. Tá bom?